Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém? É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Já trago o abraço dos nossos pastores, pastor Érico e pastor Guilherme, meu pastor Mozinho, que estão lá na nossa igreja nessa noite, nesse mesmo horário. Estamos aqui. Eu estou aqui com a minha amiga obreira Manu, uma jovem, olha jovens, jovem obreira da casa do Senhor. Fica de pé, Manu, nossa linda Manu. Uma jovem que Deus tem nos presenteado, nos abençoado com essa jovem. Uma jovem de Deus, pregadora também da palavra. Olha, prega para jovens, uma bênção. Cadê o líder de jovens aí? E nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite com vocês. É uma honra para nós falarmos do Senhor, daquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado. Amém? Você é grato ao Senhor pelo resgate do Senhor sobre a sua vida? Amém? Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. E antes da gente começar a pregar, antes da gente orar juntos, eu gostaria que você olhasse para ela e falasse assim para ela, para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar. Mas Ele não quer te restaurar só para você ficar novinho em folha. Fala para Ele. Mas Ele quer te restaurar para te usar mais ainda. Para que você possa ser um instrumento, fala para Ele, para restaurar outras pessoas. Agora sacode a mão dele e fala assim: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Porque Ele não quer só te encher, não. Ele quer te transbordar. Amém? Pai, graças te damos. Obrigada por estarmos aqui nessa noite na tua casa de oração. Nós te agradecemos porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o teu amor, o teu cuidado, o teu alcance sobre as nossas vidas? Nós somos gratos a Ti porque pertencemos a um Deus tão bom, a um Deus poderoso, a um Deus que é amor. E nós estamos aqui nessa noite com nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. E te pedimos, ministra o nosso coração nessa noite, Espírito Santo de Deus. Repreende toda distração, tudo que queira, Senhor, impedir o agir do Teu Espírito aqui em nosso meio, que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Traga a nossa mente, o nosso coração cativos a Ti, voltados a Ti, porque a Tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós nos ligamos a Ti nesse momento para que o céu se abra e o Senhor manifeste a Tua glória nesse lugar. Fique à vontade em nosso meio, opera em nossos corações, faça o que o Teu Espírito tiver que fazer. Nós estamos aqui porque queremos, como Samuel fala, que os Teus servos te ouvem. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O tema dessa noite é restaurados para restaurar. Eu já dei um spoiler, porque você já falou do teu irmão aí, né? E quando você procura no dicionário, o que é restauração? O que significa restauração? No dicionário vai dizer assim, olha: ato ou efeito de restaurar. Restauração é restaurar? Peraí, não responde muito, né? Mas aí ele responde mais, ele diz assim: o que é restauração? Conserto das coisas desgastadas pelo uso. Conserto das coisas desgastadas pelo uso. Fixa bem isso. Restauração significa reparo, significa restauro, renovo. Significa preservar valores sobre ele associados. Significa fazer voltar à forma original.
Então, restauração significa fazer voltar à forma original, significa te renovar, restaurar, recapturar os valores, significa conserto de coisas danificadas com o uso. Isso é o que o dicionário está dizendo. E aí, há muito tempo atrás, eu li uma frase e o autor é anônimo. É anônimo, não tem nome do autor, mas eu achei essa frase muito interessante e eu trouxe aqui, que diz assim: restauração é a arte de nos colocarmos nas mãos do grande olheiro, para que ele restaure o vaso quebrado, trazendo de volta a sua forma e beleza originais. Glória a Deus. Amém? Nós temos sofrido tantas coisas, temos vivido tantas dores, tantos sofrimentos, dias e tempos tão difíceis, que tem muitas vezes nos desgastado, não tem? Não é verdade? Amém ou não amém? Nós temos enfrentado lutas, decepções, períodos até de frieza espiritual, de fraqueza espiritual. Temos vivido crises existenciais. Quem nunca se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito aqui? Senhor, que chamado que eu tenho? O que o Senhor quer da minha vida? Quantas vezes não ficamos nos questionando e sofrendo isso? São aflições, são fracassos constantes, são desgastes. Nos sentimos desgastados. E aí eu quero dizer para você nessa noite: olha para a pessoa que está ao seu lado. Me perdoa, tá, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de ficar repetindo, mas eu gosto de fazer isso para que você não durma, para que você acorde, para que você se envolva na pregação. Porque a pregação da palavra não é só eu falando para vocês, mas o Senhor falando para vocês através da minha vida, mas é vocês recebendo do Senhor, amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: Jesus, Deus, Ele tem uma palavra de restauração para você. Amém? Deus é especialista em restaurar aquelas pessoas que estão gastas, que estão desgastadas. E o que eu achei muito interessante que o dicionário vai dizer, que restauração significa restaurar coisas desgastadas pelo uso. Então, quando você estiver quase jogando a toalha, falando assim: pastor, eu não quero mais trabalhar nesse ministério, eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu quero dizer para você: as coisas só desgastam porque elas são úteis, porque elas são usadas. Então, se você nessa noite chegou aqui e se sente cansada, cansado, desgastado, saiba disso. Você está desgastado porque você é um vaso útil na mão do Senhor. Você está desgastado porque você tem sido útil na obra do Senhor. E existe um especialista em restaurar vasos desgastados, que é o nosso grande oleiro, é o Senhor. E eu gostaria que você abrisse o nosso texto básico, que está em Jeremias 33, nós vamos ler do 6 ao 11, do versículo 6 ao 11. Jeremias 33, 6 ao 11. Enquanto você está abrindo, eu queria só te lembrar uma coisa aqui. Quando você deixa um objeto parado, ele enferruja. É diferente de quando você está usando um objeto e ele se desgasta pelo uso. Por exemplo, você está usando essa cadeira, essa poltrona aí tão confortável. Daqui a um tempo, todas elas vão ter que ser restauradas. Por quê? Porque elas não estão abandonadas ao tempo lá, ao léu, e ninguém quer saber delas, elas estão no lixão. Não. Ela vai precisar ser restaurada porque ela está sendo útil nesse lugar.
estiver cansado, desgastado, não se diminua. Não pense que você não tem valor. Muito pelo contrário. Se lembre que o Senhor tem renovo para a sua vida. Que o Senhor tem um novo tempo para a sua vida. Para que você possa continuar sendo útil na casa do Senhor. Amém? Vamos ler Jeremias 33, de 6 a 11, que diz assim: Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou, assim diz o Senhor. Neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Olha o que o Senhor vai dizer agora no final. Porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Esse texto aqui, o Senhor está ministrando que Ele restauraria o vigor, restauraria a saúde física, mas também a saúde emocional, a saúde espiritual do seu povo. Ele está ministrando aqui a respeito de restaurar a sorte. E quando a gente fala de restaurar a sorte, me traz à memória a vida de Jó, o personagem Jó, que a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro. Se você abrir lá Jó 1:1, vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era íntegro, repete comigo, íntegro, reto. Eu vou falar, você repete, tá? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro de Jó, muitas pessoas falam muito de Jó só a respeito do seu sofrimento. Mas o livro fala do sofrimento, mas fala também da sua restauração. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração aí. E se conecte ao Senhor e diga para Ele com uma palavra o que você gostaria que Ele te restaurasse na sua mente. Não precisa falar para mim nem para ninguém que está do seu lado. O que você gostaria que fosse restaurado na sua vida hoje? Que área da sua vida que precisa ser restaurada hoje? Não sou eu, Adriana, mas o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus está aqui nessa noite, neste lugar. E Ele tem poder para restaurar a sua vida, seja em que área for. Ele tem poder para restaurar a sua vida hoje. Jó, ele passou por muitos problemas. E eu acho lindo, porque o livro de Jó, ele quebra paradigmas. Quer ver que eu vou contar uma coisa? Não sei se você é como eu, que sou dos tempos antigos. Não parece. Mas eu sou da igreja antiga.
E muita gente pregava erroneamente, porque sem conhecer a palavra, que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Porque lá no tempo antigo, as pessoas achavam isso. Sofreu, nasceu com alguma deficiência, né, pastor? E quem pecou? Foi você? Foram seus pais? Quem pecou? E aí o livro de Jó vem para quebrar esse paradigma. De você achar que só quem passa por problemas, por dificuldades, por decepções, dores, aflições, são pessoas que estão afastadas de Deus. O que a gente falou que Jó era? Lembra disso? Jó 1:1 vai dizer que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele se desviava do mal. E mesmo assim, as aflições vieram sobre a vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite. Se as aflições vêm sobre a tua vida, o Deus da tua vida está no controle de todas as coisas. Ele não vai permitir que nada venha sobre a sua vida além do que você possa suportar. Então, se Ele permitiu, aguenta firme. Porque Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele vai dizer: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós vamos vencer também. Mas precisamos estar alicerçados no Senhor, confiando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. E essa passagem de Jó, ele vai mostrar isso. Jó, ele passou por muitas coisas. Se você for olhar, ele, no capítulo 2, ele vai dizer que a mulher dele vai dizer para ele assim: abandona o seu Deus e morre. Aí no capítulo 3, um amigo, o Elifaz, vai dizer para ele assim: olha, busca o seu Deus. Você não pregava para tanta gente? Você não falava de Deus para tanta gente? E isso aí traz um alerta para a gente. A gente, às vezes, prega para tanta gente sair do deserto. Você olha para o teu irmão e fala assim: confia no Senhor. Está chorando? Não, confie que o Senhor vai te ajudar. Mas quando é com você, parece que a gente esquece o Deus em que a gente serve. E aí ele falou para Jó: Jó, busca o teu Deus, ora ao teu Deus, clama ao teu Deus. No capítulo 5 ele vai exortar Jó a buscar ao Senhor. Dá uma catucada na pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: tenha amizades que te impulsione a buscar o Senhor, que te impulsione a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor. Jó, ele entendeu que a restauração dele necessitava que ele estivesse aos pés do Senhor em todo o tempo. Eu gostaria que você lesse o texto Jó 14, do 7 ao 9. Olha o que ele escreveu dizendo assim, olha o texto dizendo assim, olha. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Há restauração para você. Ainda que você olhe e fale assim: mas irmã Adriana, parece que eu estou morta, parece que eu estou morto, parece que não tem mais vida em mim. O Espírito Santo diz: ei, não acabou. Há renovação de Deus para a tua vida. Há restauração de Deus para o teu ministério. Há restauração de Deus para a tua família. Há restauração do Senhor para você. Salmo 126, eu gosto muito desse texto, a gente sempre fala. 126, que ele vai falar no início,
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas aí lá no versículo 5 ele vai dizer: quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então eu quero dizer para você, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sofrendo, continue caminhando. Continue semeando na presença do Senhor. Porque com certeza você não vai voltar com as mãos vazias. Porque não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz, Ele faz. E Ele disse, você não voltará com as mãos vazias. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Você vai trazer com alegria a recompensa de perseverar no Senhor. Vai trazer com alegria. E pensando nesse ponto de restauração, o Senhor ministrou no meu coração 3 pontos. O primeiro ponto, que a gente já está falando sobre a vida de Jó, é conserto das coisas desgastadas pelo uso. Lembra que a gente leu? Conserto das coisas desgastadas pelo uso. Quando nós somos usados pelo Senhor, trabalhamos na casa do Senhor, quando nós somos instrumentos, a gente pensa que a gente é usado. E quando a gente fala sermos usados e sermos instrumentos, a gente só pensa em santuário, a gente só pensa em igreja, a gente só pensa em casa de oração. Você pensa que Igreja de Nova Vida, Jardim Catarina. Mas quando eu falo hoje, você é usado pelo Senhor, eu quero dizer na amplitude da tua vida. O Senhor quer te usar não só dentro dessas 4 paredes. O Senhor quer te usar como instrumento dele para começar dentro da sua casa. Você, mulher, o Senhor quer te usar dentro da sua casa para o seu marido. Sabe como? Sendo uma mulher submissa. Que hoje nenhuma mulher fala sobre isso, ser submissa ao seu marido. Só se fala de empoderamento feminino. Sabe qual é o verdadeiro empoderamento feminino? É você ser uma mulher que obedece à palavra. E a palavra diz, vós mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Então nós precisamos ser submissas aos nossos maridos. Aí sim, nós estaremos sendo ministras dentro do nosso lar. Ser submissa não é você se diminuir, mulher. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Deus deu a missão ao seu marido. Vocês, mocinhas, um dia vocês vão casar. E vocês já estão tendo o privilégio, assim como eu tive, de aprender ainda jovem o que é ser uma esposa temente ao Senhor. E assim vocês serão bem-sucedidas no casamento de vocês. Então ser submissa não significa se rebaixar. Não significa ser desqualificada. Muito pelo contrário. Lá em Gênesis 2, o Senhor vai dizer que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor vai dizer que Ele nos fez, nos criou o homem a sua imagem e semelhança. E Ele nos criou mulher para sermos ajudadora, auxiliadora idônea. Sabe o que significa auxiliadora? Tem muita gente que acha que auxiliar é um cargo, uma postura inferior, mas não é. Se você parar para pensar com a perspectiva correta. Vamos lá. Eu falo para o pastor Jorge. Pastor Jorge, você não pode exercer o seu ministério sozinho. Você não é capaz sozinho. Eu preciso te dar uma auxiliadora, que é a sua esposa. Qual o seu nome mesmo?
Neide. Eu estou desqualificando a Neide por ela ser auxiliadora? Muito pelo contrário, eu estou dizendo que o Jorge não consegue sozinho. Então muitas mulheres não entendem isso na Bíblia, acham que Deus, quando colocou a mulher como auxiliadora, colocou porque Deus acha que só o homem. Não, o homem que é... Não. O Senhor viu que ele precisava de alguém para ajudá-lo na missão. E nós, mulheres, somos auxiliadoras na missão. Então o Senhor, Ele nos chama para sermos usadas dentro do nosso lar. E a mesma coisa você, marido. O Senhor te chama para que você seja usado pelo Senhor, não somente aqui dentro da igreja, nas 4 paredes, mas também dentro do seu lar. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você precisa se entregar pela sua esposa e amá-la como Cristo a amou. Então Deus nos chama para sermos instrumentos dele na nossa casa, na nossa rua, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança. E isso nos traz desgastes. Porque o tempo todo as pessoas sugam da gente. Faz uma oração, ora por mim, me dá uma palavra. Vai lá socorrer fulano. E você em todo tempo está lá ajudando. Eu não sei se tem alguém aqui que não é cristão ainda, que não se rendeu ao Senhor. Mas mesmo assim você também é útil na vida de alguém. E você também é sugado por alguém a dar. Porque nós fomos gerados com um propósito. A nossa vida não gira em torno de nós mesmos. Nós fomos gerados para abençoar as outras pessoas. Quando Deus derrama algo sobre nós, sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, é para que a gente transborde na vida do outro. E isso nos causa desgastes. Então, o Senhor vem restaurar aqueles que são desgastados com o uso. Deixa eu vir me refrescar aqui um pouquinho. Isso por enquanto, porque tá bombando aqui, glória a Deus. Amém? Então o Senhor diz que Ele quer restaurar aqueles que estão desgastados, que já têm sido tão usados por Ele. E você acha que não vai ser mais usado. Mas eu já estou velhinho. Mas eu já estou cansado. Mas eu já trabalhei muito. Mas são muitas dificuldades, são muitos problemas, são muitas aflições. E Jó nos ensina que ele passou por tudo isso, mas o Senhor o restaurou. No capítulo 42, versículo 10, ele vai dizer assim: o Senhor restaurou. Capítulo 42 é o último capítulo do livro. O Senhor vai dizer assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha. Aí versículo 17 ele vai dizer assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele estava desgastado, mas ainda assim ele continuou sendo ativo. Então eu quero dizer para você nessa noite, você pode ter chegado aqui cansado, desgastado, mas continue estendendo a sua mão para abençoar alguém. Continue orando pela vida de alguém. Continue sendo instrumentos de Deus na vida de alguém, porque ainda tem fogo aí para queimar, ainda tem lenha aí para queimar. O Senhor ainda tem coisas a realizar na sua vida, coisas a fazer através da sua vida. Então deixa o Senhor te usar. Mesmo
que você se sinta desgastado, permita que o Senhor use a sua vida para abençoar outras pessoas, porque enquanto você ora por alguém, enquanto você faz algo por alguém, o Senhor restaura a sua sorte. O Senhor restaura a sua saúde. O Senhor restaura as suas emoções. O Senhor restaura você. O segundo ponto que ele vai dizer é preservar valores. Restauração significa preservar valores. A gente fala muito de restauração em monumentos antigos. Quem aqui já foi visitar museu, alguma coisa assim, históricos, né? Monumentos históricos. Já foi visitar algum monumento histórico? Seja museu, seja igreja, qualquer monumento histórico. O que eles fazem ao longo dos anos, quando aquele monumento está ficando muito desgastado? O que eles fazem? Restauram. Mas eles dão vamos dar uma roupagem assim diferente do que está se usando. Eles fazem isso? Sim ou não? Não. Eles restauram sim. Eles deixam novinho em folha, mas eles deixam na sua forma original. Gênesis, como eu falei, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E hoje temos vivido num tempo, num mundo, que tem tentado deturpar essa imagem e essa semelhança. Faz uma coisinha diferente, nada a ver. Mas igreja tal está fazendo. Igreja tal está fazendo. Por que você não? Você também é crente. Não, mas a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Os princípios têm se perdido. Os fundamentos têm se perdido. O caráter cristão tem se perdido. Entenda comigo. Eu não estou dizendo que Deus não faz coisas novas. Ele faz. A própria palavra diz que Ele faz coisas novas. Mas princípio. O Senhor não abre mão dos princípios. Os princípios do Senhor, os fundamentos do Senhor não mudam. Eu não anotei aqui no esboço, mas eu queria ler com vocês. Salmo 19, eu amo esse salmo. Peraí, deixa eu abrir aqui que eu não coloquei no esboço. Salmo 19, vamos ler do 7 ao 9. Salmo 19 que diz assim, ouça com atenção. A lei do Senhor, lei, é perfeita e restaura a alma. Está precisando de restauração? Obedeça a lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aí lá no versículo 11, no finalzinho, ele diz assim, em os guardar, guardar o quê? Guardar a lei, guardar o testemunho, guardar os preceitos, guardar os mandamentos, guardar o temor, guardar os juízos do Senhor, em os guardar a grande recompensa. E aí ele vai dizer, lá no último versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, rocha minha e redentor meu. Que as palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe como vêm as palavras e como vêm os pensamentos na nossa cabeça? Já parou para se perguntar
O que é um pensamento? Como vem o pensamento na sua cabeça? Pensamentos são estímulos, tá? A ciência vai dizer que pensamentos são estímulos. Estímulos externos e estímulos internos. Eu sempre explico isso porque você vai entender por que a Bíblia de Deus é tão maravilhoso, que a ciência acha que ela descobriu, mas o Senhor já havia dito aqui. O pensamento são estímulos externos e internos. Os estímulos externos são o quê? Tudo que você lê, tudo que você vê e tudo que você ouve. Vou dar um exemplo. Já você pegou um ônibus, está na rua e está tocando uma música, um pagode, sei lá, alguma coisa que você não costuma cantar. Mas você chega em casa e do nada vem aquela letra, aquele negócio na tua cabeça. Já aconteceu com você? Sim ou não? Sabe por quê? Porque são estímulos externos. Manda sinapse para o teu cérebro e você lembra, porque gera em você memória. E a memória traz o seu pensamento. Por isso que Jeremias vai nos dar um conselho. Lá em Lamentações 3:21, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque ele sabe que o que está registrado na nossa memória vai gerar em nós sentimentos. E esses sentimentos vão gerar em nós comportamentos. Já reparou o dia que você está muito cabisbaixo? O dia que você está muito prostrado, são pensamentos ruins que vêm à sua mente. Ah, não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, minha vida é assim mesmo. Aí você continua como? Para baixo. Mas quando você traz à sua memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança? A palavra do Senhor. Aí quando você sai andando e chorando e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando você sai lançando a palavra, você diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ela vem pela manhã. Quando você declara, você pode perceber que o seu comportamento muda. Porque você traz à realidade aquilo que já existe pela fé. Porque a palavra de Deus é real. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que precisamos ouvir. É a verdade que precisamos pensar. É a verdade que precisamos praticar. Então o Senhor, Ele quer nos restaurar, para trabalharmos ainda mais, para fazermos ainda mais. Como Ele vai nos restaurar? Buscando a face dEle, como Jó buscou, mas buscando também a leitura da sua palavra. Leia a Bíblia, meu irmão. Medita nela, dia e noite, assim como Ele disse a Josué. Josué 1, não sei se é 9, se é no 7... Mas ele vai dizer: medita nessa palavra, dia e noite. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E cumpra cabalmente tudo que está dizendo aqui. E aí sim, você será bem sucedido em tudo que fizer. Em tudo que fizer. Não há palavras garantias na Bíblia de que você nunca vai se desgastar. Não há garantia na Bíblia que você vai trabalhar e nunca vai se desgastar. Você vai se desgastar. Mas há garantia que há renovo para aqueles que se colocarem diante do Deus Todo-Poderoso. Há renovo para a minha vida, há renovo para a sua vida. Porque às vezes a gente quer ouvir uma palavra dizendo assim: você nunca vai passar problemas, você nunca vai sofrer, nunca vai acontecer algo terrível na sua casa, você nunca vai passar por enfermidades nem por lutos. Mentira. Você vai passar. E se você for ler a palavra, você vai ver que grandes homens, grandes mulheres de Deus, quantos sofreram.
E Paulo ainda vai nos animar e vai dizer para a gente assim, olha, não fica preocupado com o seu sofrimento não, porque tem outros irmãos aí fora, ó, que estão sofrendo também. E às vezes até mais do que você. Tem um louvor, uma música, um louvor antigo, de uma cantora que ela cantava assim, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele cuida de nós. Isaías vai dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor continua trabalhando. O Senhor continua trabalhando. E nós precisamos nos manter ativos nele, olhando para ele, firmemente. Paulo vai dizer isso em Hebreus 12, 2, ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Ei, olha firmemente para o Senhor, não olhe para o seu desgaste não. Não olha para o seu abatimento, não. Olha para o Senhor, porque Ele tem renovo para a sua vida. Ele tem renovo para a sua vida. Ele quer preservar em você os valores dEle. Ele quer preservar em você como imagem e semelhança dEle. Aleluia. Aleluia. Caráter cristão fala de autocontrole, fala de domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22, você vai ler lá domínio próprio. E quantas vezes nós pensamos em largar tudo, esbravejamos, não quero mais, não quero saber mais. Porque está pesado. Mas o Senhor diz, vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Mas Ele não vai dizer para você, pare de trabalhar. Desista da vida. Desista do ministério. Não, Ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz para mim e a cruz para você. Mas não é uma cruz que você não consiga suportar e nem não consiga carregar. Existe um peso necessário pelo chamado que Deus fez a mim e a você. Toca no ombro da pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim, o Senhor quer restaurar a sua vida, quer te trazer a forma original. Voltar à forma original significa a forma que Deus te fez, a forma que Deus te criou. Você já viu uma pessoa... Deixa eu falar outra coisa aqui que me veio aqui, que o Espírito Santo está me falando aqui. Que eu falo lá para os meus alunos no CVC. Quando a gente fala assim, Deus nos criou a imagem e semelhança, você pensa que é o quê? Que você é parecido fisicamente com o Senhor? Quando Ele diz que criou a imagem e semelhança, significa os atributos dEle. Quem Ele é. Ele criou você do jeito que Ele é. Deus é amor? Sim ou não? Então você tem que ser amor, você tem que ser amável. Deus é paz? Deus é longânimo?
Deus é paciente, não é? Benigno. Então nós precisamos ser também. Então quando Ele diz que quer nos restaurar a sua forma original, a forma com que Ele nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, são nos trazer de volta a sermos parecidos com Ele. Já olhou para uma pessoa que de tanto ela sofrer frustração, decepção, ela mudou completamente? Ela era uma pessoa amorosa, agora ela é uma pessoa amargurada, entristecida, emburrada. Porque ela se deixou deformar. E o Senhor ministra o meu coração, ministra o seu coração nessa noite. Não se permita ser deformado, nem por ideologias, imposições desse mundo, nem por sofrimentos, por frustrações, mas pelo contrário, se permita ser restaurado pelo Senhor, a sua forma original. Não perca a sua doçura, não perca a sua essência. O mundo precisa ver o Senhor em nós, precisa ver o amor do Senhor em nós. Ah, mas me bateram. Ah, mas me humilharam. Ah, mas estão me desprezando. Lembra o que Paulo vai nos ensinar? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Tudo quanto depender de vós, tende paz com todos. Não é tudo quando depender de vós, é quanto te custa. Não é quando, de dó, D-O, não é quando. Ah, quando ninguém pisar no meu calo, quando ninguém me aborrecer, eu vou ter paz com essa pessoa. Não, é quanto. Quanto te custa, se depender de você, tende paz com todos. Não permita que as aflições, que as situações, que as circunstâncias desse mundo deformem você. Mas aí você pode falar assim para mim: ih, Drica, já era. Já estou deformado. Eu já mudei, eu já não sou mais quem eu era. Mas lembra que a gente falou que o restaurador está aqui nessa noite? O restaurador está aqui e Ele quer te restaurar a sua forma original. Que todos vão olhar para você como para um monumento histórico e vão dizer: oh, como é belo, como é lindo. Lembra o texto que a gente leu? Jeremias 33? Aí do 9 ao 11 ele vai dizer assim, ó: Jerusalém será para mim motivo de fama, louvor e glória em todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. No lugar que vocês dizem que não tem vida, que não tem mais força, que não tem mais vigor, Ele vai dizer que está deserto, que não tem pessoas, nesse lugar se ouvirá som de festa. Nesse lugar se ouvirá som de alegria. Nesse lugar se ouvirá voz de júbilo. Nesse lugar se ouvirá a voz do noivo. Ei, minha noiva, levanta. Isaías 61 vai dizer: levanta e resplandece. Isaías 60, né? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 60. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Não fique prostrado, não fique paralisado. Se derrame nas mãos daquele que pode restaurar a tua vida, que pode restaurar a sua sorte, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Ele
Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O Senhor quer restaurar a sua sorte para que você fique como quem sonha. Aleluia. Quantas vezes nos olhamos no espelho e não nos reconhecemos mais? Cadê aquele homem de oração? Cadê aquela mulher de oração? Cadê aquele homem e aquela mulher cheios de frutos do Espírito? Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quem aqui quer ser cheio do Espírito? Do Espírito Santo? Quem quer ser cheio? Amém? Quem não levantou a mão, ó, o Senhor está ouvindo que você não quer ser cheio. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer transbordar do Espírito Santo? Precisa exalar os frutos. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? É a evidência dos frutos do Espírito que mostram que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. As pessoas confundem os dons espirituais de Coríntios, que são dons bíblicos. Dons de cura, dons de profecia, são dons. E aí acha que você falar em línguas são dons do Espírito. É você estar cheio do Espírito. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto vos conhecereis. Mateus vai dizer. Você está cheio do Espírito quando você exala o fruto do Espírito. Quando você tem amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Sacode ela aí, dá uma sacudidinha. Sacode ela, sacode. Vê que fruto que saiu aí. Ah, irmã Adriana, mas às vezes eu saio da graça. Não sai da graça não, meu irmão. Porque é a graça do Senhor que nós precisamos. Sem a graça de Deus, ó, como já dizia um cantor antigo, é impossível viver. Precisamos da graça do Senhor. É o fruto do Espírito, que é o espelho que vai refletir que imagem nós estamos refletindo. É o fruto do Espírito que é o termômetro, que vai dizer que crente que estamos nos tornando. Porque o dia a dia vai fazendo com que fiquemos acomodados. Crentes acomodados. Que não se permitem ser restaurados pelo restaurador. Precisamos. Se alguém te magoou, te machucou e você opa, preciso rever. Somos falhos, somos pecadores. Quem está pregando aqui, quem está ministrando aqui, está ouvindo essa mesma palavra. Porque Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Como dizia minha filha quando era pequenininha, espada de dois legumes. Ela orando, porque a palavra de Deus é espada de dois legumes. Que bonitinha. É espada de dois gumes. Ela corta aí e corta aqui. Então o Senhor está falando para você e falando para mim.
Precisamos ser restaurados pelo Senhor na nossa essência. Precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao lugar de joelho no chão. Precisamos voltar ao lugar de se humilhar diante do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Não são, as pessoas entendem, os humilhados serão exaltados, então me humilha fulano, que eu vou ser exaltada. Não. Os humilhados serão exaltados é quem se humilha, é você se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar, se humilha, se sacrifica, lança, abre mão do seu orgulho, abre mão do seu conceito de quem você é. Sabe com quem você está falando, meu irmão? Abra mão. Abra mão. A gente falou aqui de Hebreus 12, que vai dizer que, olhando firmemente, e ele vai dizer que ele se esvaziou. Para que você seja restaurado nessa noite. Se esvazie. Permita que o restaurador venha com a lixa. Vai doer? Vai. Mas vai ser para o nosso bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o nosso bem, inclusive a nossa dor. Permita que ele passe a lixa, porque aí ele vai vir com a tinta e ele vai deixar você novinho em folha. Se permita ser restaurado por ele. Se permita. O mundo usa muito essa palavra, permita-se. Usa muito essa palavra para dizer para você, sabe o quê? Faça o que você quiser e o que dá na telha, porque a vida é sua. Mas quando eu digo aqui, se permita, é porque o Senhor nos dá um livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu escolho abrir o meu coração e me quebrantar e permitir com que o Senhor faça a obra que Ele tem para fazer na minha vida. Quando eu digo aqui, permita-se, não é dizendo que você é dono da sua própria vida, porque nós não somos. Quem aqui pode aumentar? Hein? Quem aqui pode aumentar? Um côvado. Quem aqui pode dizer assim, vou viver até tal ano e pronto? O Senhor tem o controle da nossa vida. O Senhor tem o domínio da nossa vida. Mas precisamos nos colocar diante dEle e permitir que Ele trabalhe em nós. Nós já estamos terminando. Mas o Senhor não quer te restaurar só para que você fique bonito e seja visto pelas pessoas. Ele quer te restaurar para que você seja instrumento de restauração para outras pessoas. Ele quer te restaurar para que você seja instrumento na vida de outras pessoas. Nós vamos ler esse último texto. Em Isaías 61. Nós vamos ler todo o texto, tá? É grande, mas nós vamos ler. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Amém? Amém, gente?
O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Eu não estou ouvindo a igreja. O Espírito, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavadores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, em lugar da afronta. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Agora segura aqui. Quem está dizendo isso? Eu, Adriana? Olha quem está dizendo isso para você. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo e infidelidade. Lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles serão conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Todos virão vocês e reconhecerão vocês como família bendita do Senhor. As pessoas olharão para você e não vão dizer, ah lá o caidinho, ali ó, o danificado. Não, vão olhar para você e vai bendizer o nome do Senhor. Vão olhar para você e vão ver perpétua alegria, porque o restaurador está aqui nessa noite. E quem crê, verá a glória de Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Os músicos podem vir, por favor. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Que você saia dessa noite aqui, desse lugar, com o seu coração
queimando em permitir que o restaurador continue restaurando você quando você sair por essas portas. Porque a unção do Senhor está nesse lugar. Isaías falou uma palavra do Senhor, Jesus falou isso. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito do Senhor está nesse lugar, te ungindo nessa noite, para que você pregue boas novas aos quebrantados. Então deixe o Senhor te restaurar, deixe o Senhor te usar, deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida nessa noite. Mas não permita que seja só aqui agora, mas amanhã de manhã, que você diga: Senhor, fala comigo. Que você ore ao Senhor, que você busque ao Senhor. Aquele devocional que você não faz mais, volte a orar, volte a ler a palavra, porque o Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar o teu coração. Segura firme na mão dele aí, na mão dela. Você não sabe como ela chegou aí, como ele chegou aqui nessa noite. Talvez ele tenha chegado aqui triste, desanimado, pensando em desistir de tudo, dizendo: eu vou largar tudo, eu vou embora. Mas você vai segurar na mão dele e vai orar junto com ele, junto com ela aí. Assim como Jó orou pelos seus amigos, clame cantando esse louvor.